Vejam bem, nós vamos dar continuidade com aquelas questões iniciais de laboratório de química e hoje nós vamos ver um pouco de simbologia dos produtos, né, químicos. Isso a gente tem trabalhado desde a primeira aula, né, falando um pouquinho do momento que a gente vai se deparar, então, com o rótulo, né, de algum reagente que a gente vai utilizar em alguma prática. Então, eu trago para vocês uma introdução, falo um pouco dos pictogramas, com as frases de risco, frases de segurança, diagrama de Hammel. Então, gente, toda vez que a gente se depara com um reagente químico que a gente vai utilizar em alguma prática, ou às vezes a gente vê que esse reagente está sendo até transportado, né? Eu acredito que vocês já passaram por alguma rodovia e se deparou com o transporte de algum produto químico, né? Na verdade, é interessante a gente entender o que aquelas simbologias nos indicam. Decorar é necessário? Não. Hoje em dia, a gente está com uma grande quantidade de informações, né? Então, a gente pode lançar mão dessas informações, mas a gente não precisa decorar. A gente precisa familiarizar com que essas simbologias nos representam e conhecer as informações para a gente conseguir manusear algum produto de maneira adequada. Então, nós temos os pictogramas, as frases de risco, as frases de segurança, o diagrama de Hammel. E aí a gente começa falando um pouco desses pictogramas, que eu acredito que muitas vezes vocês já se depararam. Talvez não em laboratório, mas às vezes vocês estão viajando para algum lugar e já viu em veículos de transporte algum uma dessas imagens, né, que a gente chama de pictogramas, que nada mais são do que esses símbolos gráficos que são empregados na rotulagem e que vão identificar características das substâncias químicas que a gente está trabalhando ou que está sendo transportada. Então, nós temos aqueles pictogramas de riscos físicos, né, que variam de 1 a 5. Então, nós temos os explosivos, que é essa questão aqui, ó, do número 1. Nós temos os inflamáveis, os oxidantes, o gás comprimido, nós temos o corrosivo. Nós temos esse corrosivo que ele vai ocasionar tanto risco físico quanto risco químico, né? E aí a gente também tem o que ocasiona risco para a saúde, que eu acredito que vocês também já devem ter visto, né? Que é o caso da caveirinha, que é muito tóxico, né? O 7, que é prejudicial, o 8 aqui, ó, que vai ocasionar perigo à saúde, aí a gente pode ver até as vias aéreas, nessa região posterior do abdômen, sendo afetada. Nós temos aquele que é nocivo para o meio ambiente, né? A gente pode até ver que tem um peixezinho, tem uma árvore aqui. E aí a gente tem aqueles pictogramas que são colocados em veículos de transporte, que vão variar do 10 até o 31. Com relação a isso, gente, vocês não precisam se preocupar em decorar esses pictogramas. Esses pictogramas de transporte, eles vão ser direcionados para vocês no material de suporte, né? Então, entre 10 e 15, por exemplo, se vocês observarem, tem a mesma simbologia ali, mas o que que está indicando, né? Se ele tem explosivo em massa ou tem capacidade de ser projetado, então são categorizados, né? Então vocês podem lançar a mão do material de suporte para evidenciar o que significa todos esses pictogramas, porque como já está no material de suporte, não faz sentido eu colocá-lo novamente aqui, né? Então eu trago principalmente os que vocês vão se deparar no laboratório e que devem ter muita atenção com isso, né? Deparei com algo que seja tóxico. Então, vamos passar agora para a leitura das frases de risco e de segurança que tem ali na rotulagem, né? Então, essas frases de risco, gente, elas são identificadas pela letra R, porque a gente está falando de risco, e dizem respeito ao risco que o operador está exposto ao manipular uma determinada substância, né? Podem existir frases combinadas utilizadas quando as substâncias elas apresentam mais de uma característica de risco. Nós também temos as frases de segurança, que são identificadas pela letra S, né? E essas também vão se remeter às recomendações, né? O que que a gente deve fazer para poder manusear aquela substância que a gente deseja. Então, a gente tem o risco que está alertando
sobre o que a gente está correndo de risco ao manusear aquele produto, e a segurança é o quê? Como medida de segurança, que a gente viu lá na primeira aula, o que, que eu devo fazer, qual tipo de luva que eu devo usar a partir do momento que eu tenho esse reagente que eu estou trabalhando, né? Assim como essas frases de risco, essas de segurança também podem ser combinadas quando necessitarem de mais de uma medida de segurança, né? A gente também tem o diagrama de Hamel, também conhecido como diagrama do perigo. Se vocês olharem, né, a gente pode pensar que é o diamante do perigo. A gente observa que é uma combinação, é um losango, né? E ele vai associar 4 outros losangos que têm as características, né, de inflamabilidade, toxicidade, reatividade e riscos específicos. Aqui no caso, eu trouxe um exemplo do sódio metálico, que é um metal, né? E se vocês observarem, tem um W cortado, depois a gente vai ver, water, né, de água, então quer dizer que ele tem muita afinidade pela água, então tem que ser evitado isso para provocar, para evitar acidentes, né? Bom, e aí a gente tem a identificação de 0 a 3. Então, geralmente, o que a gente vai observar? Que ele vai ser utilizado no rótulo, né, para identificar. Ah, é inflamável? Vamos pensar em fogo, vermelho, né? Reativa a parte amarela. Quão tóxico é, né? Então, gente, dentro dessas categorias, né, que a gente dispõe o diagrama de Hamel, a gente tem as escalas. As escalas que variam de 0 a 4. O 0 não vai indicar risco, né? No caso que a gente está falando de toxicidade, não vai ser inflamável quando a gente está falando de inflamabilidade, vai ser estável, ou seja, não reage, né? Se a gente está falando de reatividade, e aí os riscos específicos são as informações. Então, gente, com relação, né, por exemplo, aqui a gente volta para esse diagrama que a gente tem 3, 3, 2 e o W cortado. O que significa isso quando a gente está lendo aqui? Risco 3. Ele é um líquido inflamável com ponto de fulgor menor que 38 graus Celsius. Aí vocês podem pensar, gente, mas o que é esse ponto de fulgor, né? É a menor temperatura na qual o combustível ele vai liberar vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável. Então, gente, se ele tem um ponto de fulgor muito pequeno, quer dizer que a temperatura é mínima ali para formar um vapor inflamável, né? Então, ele não chega a ser extremamente inflamável, porque ele não está com o número 4, mas ele é inflamável, né? Aí, analisando aqui, nós temos 3 patoxicidades. Se a gente for lá no diagrama de Hamel e ver a toxicidade, é corrosivo ou tóxico. Então, se é corrosivo ou tóxico, a gente tem que evitar contato com a pele ou inalação. Bom, não posso inalar, vamos para um sistema de exaustão. Não posso ter contato com a pele, vamos procurar uma luva específica para trabalhar com esse reagente. Então, são questões que vão sendo trabalhadas, tanto lá na primeira aula quanto na segunda, que buscam, né, trazer o operador para trabalhar de forma mais segura, né? Ah, na reatividade, o que nós vimos? Reatividade é 2. O que significa? Que ele é instável. Por quê? Reage violentamente com a água, que é no caso do que a gente está dando um exemplo de um metal, se eu não me engano, né? Sódio metálico. Então, quer dizer, ele em contato com a água, ele reage de maneira perigosa. Então, esse W cortadinho aqui, evitar contato com a água. Pensar, né, de water, água, cortado para evitar contato. Então, nós também temos, né, a descrição dos riscos específicos. Se tiver escrito core, quer dizer que é corrosivo, criogênico, pode ser um veneno, né, pode reagir de maneira perigosa, tem os radioativos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se depara com esse diagrama para ver o risco que a gente está correndo ali, ou operar uma determinada reagente, né? Fazer alguma prática laboratorial. A princípio, as práticas de laboratório, elas podem envolver alguns reagentes que sejam corrosivos, até mesmo tóxicos, mas há necessidade de evitar cada vez mais que esses reagentes
sejam utilizados, né? Que a gente consiga chegar no intuito da prática utilizando reagentes que sejam cada vez menos nocivos, tanto à saúde quanto ao meio ambiente. Bom, gente, as simbologias dos produtos químicos visam notificar o operador com relação às características das substâncias que vão ser utilizadas ao longo das atividades laboratoriais. Essas simbologias, elas não necessitam de ser decoradas, já tem um material de suporte para vocês, né, com todas as informações que são pertinentes, mas é imprescindível reconhecer as propriedades das substâncias, dos reagentes que vão ser trabalhados ao longo da prática, porque todo cuidado é pouco. Nós vimos lá na primeira aula que o laboratório, ele é um local muito ativo para acontecer acidentes, porque a gente está lidando com reagentes, com vidrarias, né? Pode ter modificação, experimentos que envolvam modificação de temperatura, reações endo, exotérmicas. Então, a gente está trabalhando ali com várias questões, muitas variáveis que podem influenciar, né? Que podem ocasionar os acidentes. Então, vocês devem ser lembrados que há reagentes que oferecem perigos tanto para a saúde nossa, né, nós como seres humanos, quanto para o meio ambiente. Então, a gente tem que avaliar o quê? A maneira mais adequada para manusear e para poder trabalhar, né? Ah, eu vi lá no... Está sendo transportado um caminhão, né, que tem um material que é inflamável. Será que na rodovia eu vou ter que andar perto desse caminhão? Eu tenho que pensar nas consequências das ações, né? Eu estou mexendo no laboratório. Nossa, um perigo, né? Estou trabalhando com reagente que é extremamente inflamável. Eu vou acender o bico de Bunsen? Eu não vou fazer isso, né? Então a gente tem que estar familiarizado com as características das substâncias. Ah, é algo corrosivo. Ah, então agora eu vou usar um jaleco de manga curta? Não. A gente tem que estar ciente das informações referentes a todas as substâncias que a gente trabalha e assim conseguir desenvolver tudo de uma maneira mais adequada. Bom, pessoal, eu trabalhei com vocês essa parte que está muito bem recomendada, né, disponível nesse site da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um guia de laboratório para algumas disciplinas, né? A gente pegou da parte da química experimental. Então, vocês podem ter acesso a esse material, foi de onde eu tirei as ilustrações dos pictogramas. Tem o material de suporte, que foi confeccionado juntamente com a parte de acidente de laboratório. Como a parte de acidente de laboratório é muito grande, eu resolvi deixar essa aula apenas com essa parte das informações, sendo como material complementar a leitura dos acidentes de laboratório. Bom, pessoal, o que eu tinha para trabalhar com vocês na aula de hoje era isso, né? E eu vou parar de compartilhar e eu coloco minha disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Um abraço a todos e tchau!